nesse século. Porque nós estamos aí, tem 19 anos nesse século, certo? Então, aí no 19º ano. O São Paulo não tem vantagem contra nenhum time grande de São Paulo. Então, o retrospecto dele com o Santos, ele venceu 21 jogos e perdeu 31. E houve 11 empates. Nesse século. E o São Paulo é um time... Olha, e ele foi campeão da Libertadores, campeão mundial, tricampeão brasileiro. Mesmo assim, o São Paulo, ele tem uma desvantagem muito grande em relação aos adversários. E que é um agravante, Sormani, depois do segundo jogo contra o Tajeres, o próximo jogo subsequente do São Paulo é contra o Corinthians na Arena. Mas o que chama Imagina, dependendo do que acontecer no primeiro jogo. Imagina se o São Paulo... tropeça com o Tajeres. Sai na primeira fase. A batata do treinador está assando da seguinte forma. Já? Claro que é assim, claro que sim. Não tem o torcedor de São Paulo está dizendo, não tem paciência com ele. A batata está cozinhando. Né? O torcedor está com essa situação. E o São Paulo entra no jogo de quarta-feira contra o Guarani com a obrigação de ganhar. A obrigação de ganhar. Porque o torcedor de São Paulo está começando a enxergar o jogo da outra quarta. Tem que dar uma resposta imediata. Contra o Tajeres e em Córdoba o jogo. Jogar mal e perder pro Guarani. Entendeu? O que a gente falava do Corinthians contra a Ponte Preta. Se jogar e não ganhar da Ponte Preta, entra com uma pressão danada para jogar contra o Palmeiras. Ganhou. Aliviou a pressão, o treinador tem tempo. É o que o Carille fez no Corinthians, agora é a vez do treinador. O São Paulo, por causa desses números ruins em clássico nesse século contra os times paulistas, você acha que o São Paulo entra em clássico nervoso? Não. Até porque nem todos os jogadores estavam lá. Não. O fato é diferente. O árbitro ontem, a pilha de ontem é o árbitro. Nervoso, o árbitro ontem não soube coibir a violência desde o primeiro minuto, deixou correr. Aí quando o pau canta, quer o Reinaldo já era para ter tomado o cartão, Pascoal. Com 1 minuto de jogo, quando ele deu uma chegada no jogador do Santos ali na lateral esquerda. Mas não é o fato do jogador que chegou agora, não é isso. O São Paulo entra em clássico, entra diferente. Ele entra. Entra diferente. O São Paulo não entra com postura alguma coisa de time grande, clássico. Os últimos resultados, por exemplo. São Paulo. Só para lembrar, São Paulo é o único time que não ganhou nem em Itaquera e nem no Allianz. É isso que eu ia falar. Quando tem clássicos nesses domínios, o São Paulo já entra com 1-0 contra. 1-0 contra. Não, obviamente, no jogo, mas com o psicológico. Para ajudar vocês aqui, nós temos números aqui dos últimos 10 anos. 10. Quando o São Paulo foi enfrentar os seus rivais fora de casa, fora do Morumbi, ok? São 59 jogos, são 7 vitórias, 14 empates e 38 derrotas. Ou seja, clássico contra o São Paulo. Então, Pascoal, você vai dizer pra mim que o São Paulo, quando vai jogar clássico, não entra nervoso em campo? Nervoso não é. Mas o que é isso? Mas você vai dizer que o Nenê estava nervoso, que o Diego Souza estava nervoso. A falta que ele fez sem bola. A falta que ele fez sem bola no jogador do Santos, eu não sei quem que é. O cara se irrita. É ridículo. Ele estava irritado. O Reinaldo estava irritado. Enfim, a gente vê a postura. Fora do normal. A gente vê que a postura do jogador de São Paulo é completamente diferente em clássico. Gente, esses números são preocupantes. Dá uma olhada nisso aí. Dá 64% de derrotas e 12% de vitórias. É muito pouco mesmo para clássico, que a gente sempre atribui um equilíbrio a jogo entre os grandes. E o jogador não fica alheio a esses números. Ele sabe o que acontece. O jogador não fica alheio a essa realidade. São 10 anos, sabe, todo mundo está lá, nesses 10 anos, mas esses jogadores todos vão acumulando esses números. É lógico que... Essas 7